Boa noite. O tema de hoje da nossa aula vai ser o ponto de Broca e ele tem uma relação bem interessante, que é esse objetivo que está escrito aí, que é mostrar que a cotangente de θ é igual a cotangente de A mais a cotangente de B mais a cotangente de C. Sendo A, B e C os ângulos, né, dos vértices desse triângulo aí. Então, o ponto de Broca é um ponto num triângulo e quando você liga esse ponto até os vértices, aí você tem que esses ângulos aqui serão iguais, tá vendo? Todos esses ângulos aqui são θ. E perceba que eles alternam, entendeu? Aqui tem θ, aqui não tem. Aqui tem, aqui não tem. Aqui tem e aqui não tem. Então esse aqui é o ponto de Broca. Então vamos demonstrar essa relação, porque a demonstração é bem legal. Então vamos para o passo a passo. Primeiro passo é a gente entender quais são as motivações dos próximos passos que a gente vai fazer. De por onde começar, certo? Primeiro, cotangente, né? A gente precisa saber o que é uma cotangente. A cotangente é o cosseno sobre o seno. Então a gente já sabe que a gente vai ter que mexer com cosseno e mexer com seno também. Porque evidentemente a gente não tem nenhuma relação que mexa com cotangente assim, num triângulo desse jeito aqui do nada, né? A não ser que a gente use, né, a relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Aí se você pega e divide aí por cosseno ao quadrado, você vai ter tangente, que é o quadrado, mais 1 igual a 1 sobre o cosseno, que é a secante, né? Secante ao quadrado, beleza? Ou então, aqui a gente está mexendo com tangente, né? Porque geralmente é mais fácil mexer com tangente do que com cotangente. Mas, se você pegar isso aqui e dividir por seno ao quadrado, aí você vai ter aqui 1 mais aí cosseno dividido por seno é a cotangente ao quadrado, igual a 1 sobre seno, que é a cossecante. Então, aqui é a cossecante ao quadrado. Então, a não ser que o triângulo seja bem fácil utilizar isso, que não é o caso, então a gente vai ter que mexer com seno e cosseno, beleza? E aí, para mexer com seno, lei dos cossenos. E quer dizer, para mexer com cosseno, lei dos cossenos. E para mexer com seno, não é lei dos senos, é áreas de triângulos, beleza? E aí, se não der certo, aí você usa a lei dos senos. Por quê? Porque geralmente áreas de triângulos resolvem mais problemas do que lei dos senos. E a gente vai usar a área dos triângulos nessa resolução, beleza? Então, nosso primeiro passo, o passo 1, a gente vai precisar fazer uma lei dos cossenos. Mas para isso a gente precisa das medidas dos lados. Então, eu vou chamar esse lado aqui oposto ao ângulo A de A, esse aqui de B, porque está oposto ao B, e esse de C, beleza? E os segmentos AP, BP e CP vai ser X, Y e Z, beleza? Então a gente vai usar uma lei dos cossenos, nos triângulos pequenos. Ou seja, esses três triângulos aqui, assim, certo? Qual a minha motivação? Porque quando a gente for fazer a lei dos cossenos usando esse ângulo θ, esse triângulo aqui, esse ângulo θ, na verdade, tem esse ângulo Y e esse ângulo A. Só que esse ângulo Y, por sua vez, vai ser o, o ângulo que vai ser cossenado nesse triângulo aqui. Então, quando a gente usar o cosseno, esse ângulo Y vai ser o cossenado. E esse também usa o X, só que o X vai ser o ângulo que vai ser cossenado nesse triângulo. Enfim, tipo, vai formar aí uma coisa legal. Então, aplicando a lei dos cossenos, para esse primeiro triângulo aqui, vamos fazer desse aqui primeiro. Vai ficar x ao quadrado igual a b ao quadrado
mais z ao quadrado menos 2bz cosseno θ. Agora, nesse triângulo aqui, BPC, a gente vai ter y ao quadrado, né? Mais, aí eu vou só, na verdade, nessa primeira, colocar o z ao quadrado primeiro. Aqui, a gente vai ter z ao quadrado mais a ao quadrado menos 2a. Ixi, calma aí, aqui é... Eita. Aqui não é y ao quadrado, né? É z ao quadrado. Então, z ao quadrado igual a a ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ay cosseno θ. E por fim, y ao quadrado, né, nesse triângulo aqui, y ao quadrado igual a x ao quadrado mais c ao quadrado, e aqui eu fiz o mesmo erro, mais c ao quadrado menos 2cx cosseno θ. Beleza? E aí qual vai ser o nosso próximo passo? Perceba que aqui no lado esquerdo a gente aparece x, y e z, e aqui também aparece x, y e z. Se a gente somar essas equações, todas elas, vai cancelar esse x com esse x, esse z com esse z, e esse y com esse y. E aí todos esses caras aqui que estão negativos, vou colocar para um lado só, certo? E aí a gente vai ter que a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual tudo isso. Eu vou colocar 2 cosseno em evidência, que vai multiplicar esse produto 2 a 2 aqui, né? Então, AY mais BZ mais CX. Certo? Então, como é que a gente vai prosseguir? Porque a gente tem um problema, né? A gente não tem isso aqui. E, quer dizer, não é que a gente não tenha. Quer dizer, a gente não tem, realmente. Mas, o nosso primeiro passo foi sumir com essas letras X e Y. Só que aqui elas continuaram, né? X e Y ainda aparece aqui. Então, a gente precisa eliminar isso. E agora, para o nosso segundo passo, a gente vai usar as áreas dos triângulos pequenos. E para usar as áreas, eu vou usar aquela fórmula que usa o produto dos lados que formam um ângulo vezes o ângulo entre eles, vezes o seno do ângulo entre eles, sobre 2, né? Que é a fórmula P vezes Q vezes seno de φ sobre 2. Isso aqui é uma área de um triângulo. Isso aqui é a área de um triângulo MNP. Beleza? Então a gente vai usar essencialmente essa fórmula. Perceba que a área desse triângulo ABP é C, que multiplica x, vezes o seno de θ sobre 2. Então vai aparecer CX seno θ sobre 2. Vai ficar CX seno θ sobre 2 igual a área do triângulo APB. Beleza? E aí, percebam que aqui apareceu CX, né? Que é o que está aqui. Certo? Para o próximo triângulo. Aqui nesse triângulo BPC. A gente vai ter A vezes Y seno θ sobre 2. Então, AY seno θ sobre 2 igual a área do triângulo BPC. BPC. E por fim, vai aparecer BZ, que multiplica seno θ sobre 2, igual a área do triângulo CPA. Tranquilo? E aí agora a gente, sem nenhuma surpresa, vai somar essas equações. Por que a gente vai somar? Aqui no lado esquerdo a gente vai colocar seno θ em evidência, seno θ sobre 2 em evidência, e aí vai aparecer a soma dos produtos 2 a 2. Vai ficar AY mais BZ mais CX igual a essa soma no lado direito.
Só que perceba que a soma dessas áreas, né, desses triângulos aqui, a soma da área desse triângulo com esse é a área do triângulo ABC. Então, isso aqui é igual a essa soma, que por sua vez é a área do triângulo ABC, certo? Então, passe isso aqui para o lado de lá, a gente vai ficar com AY mais BZ mais CX igual a 2, que multiplicar ABC sobre seno θ. Show? Então, eu vou chamar essa nossa equação aqui de asterisco e substituindo em asterisco, então, substituindo isso aqui na nossa equação aqui, a gente vai ter a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 2 cosseno θ vezes isso, que é 2 vezes a área do triângulo ABC, dividido por seno θ. E aí aqui em cima, vamos ficar com 4ABC e vamos ter cosseno θ sobre seno θ, que é a cotangente de θ. Então, ABC vezes cotangente de θ. E ó, interessante, né? Já aparecemos com isso aqui. E aí, se a gente olhar no nosso objetivo, vamos ter a cotangente de θ isolado, tá vendo? Do lado esquerdo. Então, é a motivação de fazer com que esse 4ABC passe dividindo. Então, a gente vai ter cotangente de θ igual a ao quadrado sobre 4ABC mais b ao quadrado sobre 4ABC mais c ao quadrado sobre 4ABC. Beleza? Certo. E aí, como vamos prosseguir para o nosso terceiro passo, né? Acabou a folha, né? Vou ter que adicionar outra. Eita, essa aqui não presta. Beleza. Então, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo agora vai ser usar outra lei dos cossenos, mas no triângulo ABC agora, né? Por que eu vou fazer isso? Porque perceba que aqui em cima já está aparecendo a soma dos quadrados, né? Então, do mesmo jeito que aqui em cima a gente conseguiu fazer isso aqui, ó, usando a lei dos cossenos nos triângulos pequenos, a gente pode usar uma lei dos cossenos no triângulo grande, que vai ser inclusive uma forma de aparecer os cossenos dos ângulos A, B e C, porque até agora eles não apareceram, só apareceu o cosseno de θ e o seno de θ. Então, se a gente aplicar a lei dos senos no triângulo ABC, que vai ficar assim, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno θ. E aqui B quadrado igual a quadrado mais C quadrado menos 2AC cosseno θ. E C quadrado igual a quadrado mais B quadrado menos 2AB cosseno θ. Beleza? E aí soma essas equações do mesmo jeito que a gente fez lá em cima. Vai cancelar esse A com esse A, esse B com esse B e esse C com esse C. E aí aqui eu fiz errado nessa cancelação. É desse jeito. Que eu cancelei um A com A, um B com B, aí o C com C. Beleza? Então aqui vai aparecer A quadrado mais B quadrado mais C quadrado e tudo isso aqui negativo. Só que eu vou passar tudo isso para um lado só. E a gente vai ter A quadrado mais B quadrado mais C ao quadrado igual a 2 cosseno θ, que multiplica o produto 2 a 2. Multiplica o produto 2 a 2. AB mais AC mais BC. Certo?
Tranquilo. Então, eu vou copiar essa nossa expressão para a gente colocar aqui embaixo, ficar mais próximo da nossa visão. Beleza? Então, essa soma que está aqui em cima, aqui, cotangente de θ, essa soma a mais a quadrado mais b quadrado mais c quadrado, eu vou acabei botando aqui coloquei em evidência, né? Mas eu vou acabar fazendo a distributiva. Vai ficar aqui em cima 2 cosseno, tá assim, 2ab cosseno θ, mais 2ac cosseno θ, mais 2bc cosseno θ, dividido por 4. Aí eu vou, evidentemente, colocar esse 4abc sobre cada uma dessas frações, certo? Do jeito que estava aqui. 4abc, aí finge que aqui está separado essas frações. Aí 4abc e aqui 4abc, certo? Então, cotangente de θ igual a 2ab cosseno θ sobre 4abc mais 2ac cosseno θ sobre 4abc mais 2bc cosseno θ sobre 4abc. Beleza? E agora como é que eu vou fazer aparecer esse AC, AB e BC para cancelar? Vou usar novamente a área do triângulo ABC. Porque aqui em cima, quer dizer, vamos ver aqui onde é que eu coloquei. Acho que eu não coloquei, na verdade, né? Então, o triângulo ABC, a gente consegue calcular essa área do mesmo jeito que a gente usou nessa fórmula aqui, só que usando os lados dele, né? Então, eu posso dizer que o triângulo ABC tem área AB vezes seno do ângulo C, né? Então, vou colocar aqui AB vezes seno do ângulo C sobre 2, ou BC vezes o seno do ângulo A sobre 2, ou AC vezes seno do ângulo B sobre 2. E aí substitui em cada uma dessas aqui, mas de forma inteligente, né? Porque aqui aparece a B. Então aqui no ABC eu vou colocar essa forma, porque tem a B aqui, que é para poder cancelar, né? Então vai ter 2AB cosseno θ sobre 4 vezes isso aqui. Como aqui tem um 2, vai cancelar, vai ficar 2AB vezes o seno θ mais 2BC cosseno θ não, né? Que é ângulo C. C e C. Seno do ângulo A sobre 2BC vezes o seno, cosseno. Não, aqui embaixo. Aqui em cima é cosseno. Cosseno de A. E aqui embaixo vezes o seno de A mais 2AC cosseno de B sobre 2AC seno de B. E aqui o problema já morreu, né? A gente vai cancelar isso com isso com isso, que faltou um C aqui, isso com isso. E aí cosseno sobre seno é a cotangente de C, né? Aqui apareceu as cotangentes. Eu vou só organizar. Vai ficar cotangente de A mais cotangente de B mais cotangente de C. Beleza? Então tá aqui provado a relação do ponto de Broca. É muito legal essa solução, essa demonstração, na verdade, porque ela envolve trabalhar com a lei dos cossenos várias vezes,
saber mexer com esse tipo de sistema, né? Montar os sistemas com leis e cossenos, ver que cancela várias vezes, muita coisa cancelando, enfim. Então é isso. Obrigado.